é bom fazer aniversário. Desde de manhã você já é parabenizado por muitas pessoas especiais. Minhas duas avós me ligaram hoje de manhã para me desejar feliz aniversário, muito especial isso. Minha esposa, que estava aqui, foi ela que me deu o ovo de Páscoa, para quem não sabe. Por isso que eu dei um beijo nela. Ela fez café da manhã para mim essa manhã. Meus pais vieram em casa. E, obviamente, ser recebido tão bem por toda a igreja é muito bom. E, orando no meu tempo com Deus essa manhã, me veio à mente Salmos 84, não precisa ir lá. No versículo 10, a Bíblia diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E esse era o coração do salmista. Ele entendia que, como um filho de Deus, todo dia é como o dia do seu aniversário. Todo dia, porque cada dia com Deus é um dia especial. É um dia que podemos nos maravilhar do Criador que nos fez. Isso dá um ressignificado para as nossas vidas, mesmo para o nosso aniversário. Quanto mais tempo nós temos, mais gratidão nós queremos ter também como discípulos. Porque Deus que nos criou lá atrás, Deus me criou 29 anos atrás, 33 anos atrás criou o Valdir, e a Idalina 28 anos, 25, tá bom? E é isso, nós ficamos fascinados com o nosso Criador. Óbvio que eu fico muito grato pelos presentes, pelo ovo de Páscoa, mas o maior presente nós já recebemos. Que Jesus deu a vida dele por nós na cruz, morreu pelos nossos pecados, nos deu a palavra de Deus, nos deu a família de Deus, a igreja, nos deu a esperança e a promessa de estar com ele nos céus um dia. Por isso que a vida cristã é tão fascinante. E cada ano que passa, a gente pensa nisso. Eu estou um ano mais perto de ver Jesus. Eu estou um ano mais perto de estar com Jesus nos céus. Alguns já estão muito perto, como o Manuel. E se tiver algum problema, o bom é que a gente está no hospital, já aqui do lado. Então se baixar a pressão, se travar a coluna, a gente já leva na cadeira mesmo. Então vai dar tudo certo, meu irmão. Vamos lá. Mas nós viemos aqui essa manhã para estudar a palavra de Deus. Então vamos comigo em João 4. João 4. Tem algumas pessoas que eu não consigo entender. Tenta me ajudar a entender aqui. Tem pessoas que, quando vão ler um livro, ao invés de começar pelo começo, elas começam pelo final e elas leem a última página. Você já ouviu pessoas assim? Existe, realmente, eu fiquei perplexo. Tem pessoas que antes de ver um filme, elas falam, tá, mas me conta o final primeiro. Você consegue entender? Você se relaciona com isso ou não? Então, nós somos uma igreja para todos os tipos de pessoas. Então, hoje nós vamos fazer algo que pessoalmente me deixa um pouco aflito, angustiado. A gente vai estudar um capítulo da Bíblia, mas a gente vai começar pelo final. A gente vai ver como termina a história e depois a gente vai para o começo dela. Em João 4, versículo 39, nós temos o final da história de uma mulher que Jesus encontra, que era uma mulher samaritana. E o versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse,
pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aqui nós vemos a história de conversão não só de uma mulher, mas de uma cidade inteira em Samaria. Depois de ouvir o relato dela, do que Jesus fez com ela, nós já vamos ver o que foi. Eles se convencem e vão até Jesus. E depois de ouvir Jesus pessoalmente, eles se convencem que Jesus era o Salvador do mundo. E esse é o tema da nossa pregação de hoje, o Salvador do mundo. Amém? Como essa história começa? Jesus chegou aqui num ponto em que as pessoas acreditavam que Ele era o Salvador do mundo inteiro. Só que o capítulo 4 não começa assim. Começa um pouco menor, em termos de proporção. Vamos comigo aqui no versículo 1. Fala, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Então, aqui nós vemos o começo do ministério de Jesus ainda. Na verdade, ele inicia na Galileia, depois Jesus vai para a Judeia, que ficava um pouco abaixo, e uma vez na Judeia, aqui a Bíblia diz que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que o próprio João Batista. João Batista foi o antecessor de Jesus, que começou um movimento também, chamando as pessoas a se arrependerem e se batizarem para o perdão dos pecados. E ele vem preparar caminho para Jesus. E ele se torna amplamente conhecido na Judeia. Só que agora Jesus, uma vez lá, ele começa a fazer mais discípulos e batizar esses discípulos ainda mais do que João. Então, nós aprendemos algo aqui já interessante, que foi uma das coisas que nós explicamos para o Eduardo nos estudos bíblicos ao longo dessa semana. Que biblicamente você tem que ser um discípulo para ser batizado, você tem que viver como um discípulo. E nós vemos isso nessa escritura. Jesus estava fazendo, primeiro ele fazia um discípulo, e aí ele batizava esse discípulo. Amém? Estão comigo, igreja? Então, o ministério de Jesus crescia. E Jesus decide voltar para a Galileia. A questão é que ele tinha que passar por Samaria. Só para a gente entender um pouco da geografia aqui, é como se você estivesse indo de Embu das Artes, conhece? Para Guarulhos. Então, Embu seria a Judeia, fica mais ao sul. Guarulhos seria como a Galileia, mais ao norte. E aí você tem que passar por São Paulo para chegar lá, amém? Então você tem uma área grande que era Samaria. E o plano de Jesus, ainda que o ministério dele crescia, era crescer ainda mais, para que todos soubessem que ele é o Salvador do mundo. Então, por isso que Jesus era um pregador itinerante. Ele ia de um lugar para o outro, assim como nós, amém? Então, se você reparar, praticamente cada semana a gente está em um lugar na igreja. Então, semana passada estivemos lá na Liberdade, com toda a igreja. Essa semana estamos testando um local novo. Por quê? Porque a igreja está crescendo, assim como o ministério de Jesus crescia. Isso é bom. Ao mesmo tempo, isso exige mudanças. Precisamos ir para um lugar maior. E aí você fala, mas aqui não é tão maior. Está vendo essa parede aqui do lado? Ela abre e aí você tem o dobro do tamanho. Então, nós agora podemos crescer para cerca de 900 pessoas aqui nesse lugar onde estamos. Então, essa é a ideia, irmãos, e os próprios salmistas falam isso, que alguém que serve a Deus tem um coração peregrino. Jesus era itinerante, ele não se prendia a um lugar, porque a obra dele era pregar a palavra de Deus, não só para ser conhecido no bairro dele, não só para ser conhecido na cidade dele, ou no país dele, mas no mundo inteiro. Vocês estão comigo? E Jesus tinha uma opção aqui, porque a realidade é que o ministério dele já estava crescendo. As opções que ele tinha era, número 1, se contentar, ou número 2, se superar. Se ele queria ser conhecido como o Salvador do mundo,
Qual das opções você acha que ele escolheu? Jesus se superou. Ele não se contentou que o ministério dele crescia na Judéia. Ele falou, vamos para Galileia para eu pregar a palavra de Deus de novo lá. Mas antes, a gente vai em Samaria e adivinha o que eu vou fazer? Então, o interessante de Jesus é que ele constantemente se superava. E é isso que nós queremos como discípulos também. Nós queremos nos superar. Nós queremos cada dia pregar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E para que hoje as pessoas saibam, o mesmo que os samaritanos souberam nesse momento, que Jesus é o Salvador do mundo, nós como igreja precisamos nos superar também. Então, eu tenho 2 pontos hoje, para mostrar para a gente nas Escrituras que como Jesus se superou, para ir desse ponto A, onde ele era conhecido só na Judéia, até o ponto B, na cidade de Samaria. As pessoas já conheciam ele na Galileia, até chegar em nós hoje. 2 pontos, vamos seguir lendo aqui no versículo 4. A Bíblia fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Uau! Aqui a Bíblia diz que no caminho para Samaria, Jesus, cansado da viagem, porque eles tinham que andar muito naquele tempo, ele se senta na beira de um poço. E aí ele se depara com uma mulher. Os discípulos vão comprar comida, a gente já fala deles. E aí ele olha para essa mulher e ele pede um pouco de água. E a mulher se assusta, como assim? Eu sou samaritana e você, sendo um judeu, me pede água? E aqui você tem uma nota do escritor João, no Evangelho de João, que diz para nós, os leitores, que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Havia uma crença naquela época, uma crença limitante. Se você é um judeu, você não poderia se relacionar com um samaritano. Apesar deles terem a mesma origem, vindos do povo hebreu, no final, os samaritanos se desviaram e eles passaram a adorar outros deuses, falsos deuses. E os judeus rejeitavam e desprezavam qualquer contato com os samaritanos. E além dessa crença, nós temos uma segunda crença limitante agora dos discípulos. A mulher tinha uma crença limitante, os discípulos também tinham. Se você pular comigo no versículo 27, Jesus faz um estudo bíblico aqui com essa mulher. E é curioso, antes de ler o versículo 27, ele confronta o pecado dela. Então, eles continuam a conversa, e ela fala, mas eu não sou casada. Jesus falou, você falou certo, porque o homem que você vive hoje, além dos outros 5 com quem você já morou, eles não são seus maridos, nunca foram. Inclusive o que você vive hoje. Então, nós vivemos uma cultura hoje, no século 21, que você não precisa mais casar, basicamente. Então, é só juntar e morar com a outra pessoa. E aqui nós temos uma excelente escritura para refutar essa falsa doutrina dos dias de hoje. De que só o fato de viver junto com alguém, isso já implica estar casado. E muitas pessoas, elas acabam não tendo o coração da mulher samaritana. Que ao ser confrontada com Jesus, ela se quebranta. Ela se converte, depois a gente já vai ler, ela converte uma cidade inteira. É raro achar pessoas que têm esse coração. E hoje nós temos a alegria de ter um casal visitando a gente aqui, o Augusto e a Regi. Eles são lá da USP, ele estuda matemática no IME, ela estuda letras, e eles vivem juntos. E eles vivem juntos, mas não como casados, olha isso. E eles foram confrontados com a palavra de Deus também,
pelo Valdir e pela Carol que estão estudando a Bíblia com eles. E quando eles foram confrontados, assim como essa samaritana, eles começaram a chorar. Mas não de tristeza simplesmente, porque eles entenderam que eles iam ter ou que se separar, ou se casar, mas eles estavam chorando de alegria. Porque eles falaram, uau, eu nunca ouvi a palavra de Deus ser pregada dessa maneira para mim. E sem dúvida, o nosso coração é fazer o que é certo aos olhos de Deus. Então, nós vamos nos casar e estar bem com Deus aqui em diante. Nós vamos ser discípulos, nós vamos ser batizados e ainda morando, olha isso, no interior de São Paulo. Eles estão aqui hoje para buscar o reino em primeiro lugar. Então, existiam crenças limitantes naquela época, mas não para alguém que quer buscar Deus de todo o coração. Para essas pessoas não existe limites, como para Augusto e para Regi. Agora sim, no versículo 27, nós vemos que não só pessoas no mundo têm crenças limitantes, nós ainda como discípulos, estamos cheios de crenças limitantes também. Olha os discípulos aqui. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Então, aqui nós vemos os discípulos, eles, lembra, estavam em viagem com Jesus. Jesus parou cansado, sentou. E eles foram no mercadinho comprar comida para Jesus, no Oxxo. Já tinha naquela época, não te falaram? Não tinha. Então, eles voltam com as sacolas na mão. E eles veem Jesus falando com uma mulher e eles pensam consigo, que desperdício de tempo, por que Jesus está falando com essa mulher? A gente está em viagem, a gente está cansado, ele está com fome, e aí você já viu a equação, né? Homem cansado, mais homem com fome, é igual a... Você já sabe, né? Então, e aí os discípulos pensam como as pessoas pensavam naquela época. Que não valia a pena para um mestre como Jesus se quer se relacionar com uma mulher. Porque infelizmente naquela época, culturalmente, as mulheres eram muito desprezadas. Elas eram vistas como menos, como inferior. E Jesus veio ensinar o contrário, amém? Que homens e mulheres têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Mas você vê essa crença limitante nos discípulos também. Então não só você não podia se relacionar com um samaritano, mas com uma mulher, quanto mais uma mulher samaritana. Jesus veio quebrar paradigmas. E como que ele ficou sendo conhecido como Salvador do mundo? Primeiro ponto de hoje, superando suas crenças limitantes. Se nós queremos que Jesus seja conhecido como Salvador do mundo nos dias de hoje, nós temos muitas crenças limitantes para superar aqui hoje. Ainda como discípulos, irmãos. Tudo o que nos limita, em essência, de fazer mais para Deus, pode ser definido como uma crença limitante. Tudo que nos limita a fazer mais para Deus, no final do dia sempre se resume a uma simples crença. Uma simples crença. Algo que parece inofensivo, mas que no final do dia impede que outros sejam salvos. Vou te dar um exemplo. Eu amo ganhar desconto. Quem aqui gosta de desconto? Cupom de desconto. Quem aqui ama leve 2, pague 1? Todo mundo gosta. Agora, quem aqui odeia pedir desconto? Sendo sincero. Porque eu estava pensando, quais são minhas crenças limitantes? Eu quero ver nitidamente essas coisas. E eu descobri aí uma delas, bem simples no meu dia a dia. Eu odeio pedir desconto. É uma crença limitante, eu não sei. Eu penso na minha imagem, sendo aberto.
Eu penso, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tenho dinheiro para pagar tudo? Quando essa é justamente a verdade na maioria das vezes. E muitas vezes eu já me coloquei em problemas quando a solução é muito simples. É só pedir um desconto. Graças a Deus, Deus colocou uma esposa para mim. Você tem que entender isso. A pessoa que você é casado não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa perfeita para você. Então Deus me deu a pessoa perfeita para mim, uma esposa que ama desconto e ama pedir desconto. E ela não pensa, vão achar que por ser oriental eu tenho cara de rica. Ela pede desconto na cara dura mesmo. E às vezes, sendo aberto, eu fico com vergonha de estar com ela. Bia, não pede, o que você está fazendo? Aí normalmente a pessoa fala, não, claro, vou te dar um desconto. Eu, nossa, Bia, que incrível, pede. Que bom que você pediu, Bia. E olha como, mesmo algo pequeno do seu dia a dia, pode te limitar a coisas maiores. Nós precisávamos de um lugar maior para fazer cultos. E nós estávamos buscando. Aí a Bia falou, eu fui lá no Centro Convenções Rebouças. Para quem não sabe, é um lugar muito famoso em São Paulo para eventos. Eu falei, Bia, é muito caro lá. Por que você está indo lá? Não perde seu tempo. E ela voltou e falou, consegui um desconto. Eles vão dar mais de 60% de desconto e aqui estamos nós hoje. Na versão King James, Provérbios 23:7 fala que assim como o homem pensa, ele é. Henry Ford, ele traduziu isso da seguinte forma: se você pensa que pode, e se você pensa que não pode, você está sempre certo. Isso é uma crença limitante. No final do dia, uma crença limitante nada mais é do que a sua opinião somente. É só isso, é só a sua opinião sobre qualquer assunto. Pode ser sobre pedir ou não pedir desconto, ou o que as pessoas vão achar ou não achar de você. Pode ser uma crença limitante, quando a gente vai ficando mais velho, eu percebo isso agora, você começa a ter manias, se as coisas não estão em 90 graus na minha casa, eu não consigo viver em paz. É uma crença limitante, isso pode te afetar mais do que você pensa, ainda no seu evangelismo. Você tem crenças limitantes? Essa pessoa está de vermelho, com certeza ela é de esquerda e não está aberta. Ou essa pessoa está de verde e amarelo, com certeza ela é de direita e não está aberta. Essa pessoa, ela tem o cabelo de outra cor, ela não está aberta certamente. Mas aí a Jane está para falar o contrário para a gente. Ou essa pessoa, ela parece muito snob, ela não está aberta. Então, você vê que ao tempo todo nós temos crenças que nos limitam, e elas nada mais são no final do dia do que a sua opinião. Entende o seguinte, bom e melhor são questões de opinião. Você pode achar melhor o lugar novo que a gente está fazendo culto hoje. Você pode achar melhor do que o Nikkei lá na Liberdade. Alguns vão achar lá bom, outros vão achar aqui melhor. Outros ao contrário, vão achar que bom, eu preferi o Nikkei, lá é melhor. E tudo bem, é bom que nós tenhamos divergências de opinião. É bom, é saudável isso. Então, nós temos opiniões que podem ser boas, outras podem ser melhores. Agora, o ótimo, qual que é o ótimo? Acima do melhor. O ótimo nunca vai ser uma questão de opinião. Vai ser sempre uma questão de fé. Nós podemos crescer como igreja, não importa o lugar. Não importa. Nós podemos, Deus pode salvar pessoas, não importa a cor de cabelo, não importa a altura, não importa o segmento político, não importa a ideologia. Você acredita isso, que Jesus é o Salvador de todos?
e de todes. É sério. Não é uma piada isso, não é uma piada. Isso mostra, talvez em algum nível, o nosso preconceito como discípulos. Porque alguém tem uma ideologia diferente da minha, ou mesmo da Bíblia, essa pessoa não pode ser salva? Claro que não! Isso é sua opinião só. E de verdade, sabe como se libertar disso? De qualquer crença limitante, qualquer opinião? Talvez eu fira seus sentimentos com o que eu vou falar agora. Mas a minha intenção é te libertar. Ninguém liga para a sua opinião. Essa é a verdade. Ninguém liga. Ainda mais quando essa opinião, ela tem o poder de limitar a Bíblia. De limitar o poder de Deus. Esquece sua opinião. Começa a viver pela palavra de Deus. E a minha Bíblia fala que Jesus é o Salvador do mundo. A minha Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Então isso não é opinião. Isso é o que a Bíblia fala, ponto. Primeiro ponto. Superando suas crenças limitantes. Quando você supera o que te limita, o céu é o limite. Não tem mais limite. Olha o que Jesus falou a seguir. Lembra quando os discípulos falaram, Jesus, come alguma coisa? Então, eles achavam que Jesus estava limitado ao cansaço físico dele, à fome que ele sentia. E ele dá essa resposta, versículo 31. 32. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Que é uma comida japonesa, que eles não conheciam? É uma comida mexicana, o que é? Então, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu lhes enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus foi muito forte aqui. Eu arrisco dizer que Jesus feriu os sentimentos de alguns discípulos nessa hora. Porque eles estavam batizando. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Eles foram servir Jesus, comprar comida. E eles voltam e tomam um mega discipulado aqui. Eles falam, Jesus, você não quer comer? Vocês não sabem qual é a minha comida. Vocês não sabem. A minha comida é fazer a vontade de Deus. E concluir a obra daquele que me enviou. Eu imagino os discípulos ouvindo isso e falando, uau! Esse homem não pode ser um ser humano. Talvez ele é um Fiat Uno 1.0 com uma escada no teto. Mas ele não é ser humano, ele não para, ele não come. Ele não descansa, ele só quer estudar a Bíblia com as pessoas. Ainda com uma mulher samaritana. Segundo ponto de hoje, último. Para que Jesus seja o Salvador do mundo. Ele já é, mas para que ele seja conhecido dessa forma. Superando você mesmo. Quando você supera crenças limitantes, você abre o potencial para superar você mesmo. Eu gostava de jogar um jogo, quando eu era criança, de PlayStation 1. Chamava Gran Turismo. Alguém aqui jogou? Boa. O Manuel jogou aí que... Não, é Enduro, não é? Enduro, do Atari. Era um jogo de corrida. Como é que funcionava? Você tinha que percorrer o percurso, né, com o seu carro. E aí a segunda vez que você fosse percorrer o mesmo percurso, aparecia um carro fantasma, que simbolizava o seu melhor tempo, o seu recorde. E aí você sempre queria vencer o seu recorde anterior. E aí quando você superava, substituía esse carro fantasma por um novo carro com o seu novo tempo. Tá fazendo sentido para quem nunca jogou? E eu fiquei imaginando isso. Oi? Não fez sentido?
Então, você tinha o seu carro e ele percorria o circuito. E é um videogame, né? Então, quando você ia percorrer de novo, aparecia um outro carro, só que era um carro fantasma, que representava o seu tempo anterior. Então, se você conseguisse passar dele, significava que você estava sendo melhor do que o seu tempo anterior. É insensível isso. E eu fiquei imaginando, imagina se isso existisse na vida real. Eu saí hoje cedo para orar, acordei cedo, e eu fiquei imaginando essa cena. Imagina um fantasma de mim, saindo alguns minutos antes. Eu ia querer passar ele. Imagina essa cena. Ou ele orou um certo percurso. Eu falei, não, eu vou dobrar o quarteirão aqui, eu vou orar um pouco mais. Entende? Imagina um fantasminha seu, que é você de ontem, lendo um capítulo da Bíblia. Aí você fala, quer saber, eu vou continuar lendo mais. Aí amanhã, em vez de 2 capítulos, você vai ler 3 capítulos para ler mais do que hoje. Então, tenta visualizar a vida cristã dessa maneira, porque tem tudo a ver com o que Deus espera de nós essa manhã. Que é superar você mesmo. Jesus superou. Chamou os discípulos primeiro a superar crenças limitantes. E depois de trabalhar duro, eles estarem cansados, com fome. Olha o que ele fala para eles. Vocês não sabem o que é trabalho duro. Vocês colheram o que outros cultivaram. Vocês estão se beneficiando pelo trabalho duro de outros, João Batista, talvez. Mas não o trabalho duro de vocês, porque o trabalho duro de vocês ainda nem começou. E eu penso isso para a igreja em São Paulo, irmãos. Eu vejo São Paulo uma igreja que tem trabalhado duro nos últimos meses. Nós temos trabalhado duro e por isso temos visto muitos milagres, muitas pessoas sendo batizadas, como nós vimos aqui hoje essa manhã. Mas de verdade, essa é a mensagem para nós hoje. Se nós queremos que Jesus seja conhecido como Salvador do mundo, o trabalho nem começou, para falar a verdade. Você não vai fazer isso por 1 mês da sua vida, nem por 2, nem por 3. Nós vamos trabalhar duro, como estamos agora, para o resto das nossas vidas. Entende? É isso, essa é a realidade. Isso implica, talvez se isso te desafia, é porque desafia a sua fé. Você pensa, eu não sei se eu consigo mais 1 mês nesse ritmo. Eu não sei se eu consigo dedicar tanto o meu coração para as pessoas que estão estudando a Bíblia. Esse é o ponto desse segundo ponto. Se você se sente desafiado com isso, é um sinal de Deus que você precisa superar você mesmo. Entende? Se você tenta levantar um peso na academia e não consegue, qual é o seu alvo? É superar você até levantar esse peso. É assim que a gente pensa, não só nessa, mas em outras áreas da nossa vida. Espiritualmente não é diferente. O meu desafio para a gente alcançar isso que Deus espera de nós é bem simples. Seja melhor hoje do que você foi ontem. É simples assim. Será que você consegue orar melhor hoje do que você orou ontem? Você consegue se dedicar mais a aprender da Bíblia hoje do que você fez ontem? Imagina se a gente começa a viver pensando assim, irmãos. Essa semana, como que eu posso melhorar meu evangelismo? Como com o tempo que eu tenho ainda, eu posso evangelizar mais pessoas no meu trabalho, na minha universidade? Como que eu posso melhorar, não sei, a minha oferta para Deus? Como eu posso melhorar os meus tempos de discipulado, cuidando da pessoa que Deus me deu, para poder ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou? Então, se você começar a pensar isso em cada área como discípulo, como eu posso melhorar como marido? Melhorar hoje do que eu fui ontem como esposa? Como eu posso melhorar minha pureza de coração? Como eu posso melhorar o meu coração? E de verdade, isso está mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Se você melhora 1% cada dia, sabe o que acontece? Você melhorou 1% no dia seguinte. É isso que acontece. No dia seguinte, você melhorou
2% em relação ao primeiro dia, só que um pouquinho a mais, porque isso chama juros compostos. Então, porque inclui o quanto você mudou no dia anterior também, que é 100% mais 1% a mais. É irrelevante nos primeiros dias. Mas sabe o que acontece depois de um ano? Se você melhora 1% cada dia só, você melhorou 37 vezes. Imagina você orar 37 vezes melhor. Eu não sei o que isso significa, mas imagina isso. Imagina você conhecer 37 vezes mais da Bíblia do que você conhece hoje. Imagina ser 37 vezes mais frutífero. Imagina isso, você ter um coração 37 vezes melhor. E não se apega ao número, se apega ao desafio. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não preciso de muito, se eu pudesse ser um pouco cada dia, eu vou crescer muito. Eu vou terminar sendo muito melhor. Eu quero muito levantar aqui meu querido irmão Valdir, porque ele está sendo puxado agora a superar crenças limitantes, mas não só isso, a superar ele mesmo. Porque ele faz doutorado na USP já há mais de 5 anos, então já está terminando o prazo para ele. Só que agora ele está casado, ele lidera uma região da igreja, e ele tem tempo para nada, em essência. E discipulando ele, eu vi muitas vezes ele sendo tentado a pôr limites no que Deus podia fazer. Eu não vou dar conta, não vai dar certo. Mas ele entendeu isso, se algo me desafia a minha fé, isso implica que eu tenho que ser melhor. E ele tem lutado e tem melhorado cada dia mais. Não é por acaso que ele estudou essa semana a Bíblia junto com o Caiodê, com o Eduardo, que foi batizado ontem e é nosso irmão em Cristo. Não é por acaso que no discipulado dessa semana ele compartilhou, o doutorado está dando certo. Não é por acaso que no casamento ele tem crescido com o marido. E a Carol falou, está dando certo no casamento. Irmão, se alguém que trabalha e estuda, porque um doutorado é um estudo e um trabalho ao mesmo tempo, que lidera uma região, que é casado, consegue ser melhor cada dia, consegue ser frutífero, de novo, porque essa crença que você não consegue, vença suas crenças limitantes. Essa é a conclusão de hoje. Supere suas crenças limitantes, e aí você pode superar você mesmo. O meu objetivo, falando do Valdir, não é você se comparar com ele. E esse é um erro que muitas vezes a gente comete. Não se compara com ele. Quando eu falo de superar você mesmo, o alvo da comparação é você. Entende? O ponto não é ser melhor que outra pessoa, nós não estamos competindo aqui, ainda que às vezes a gente faça isso no nosso coração. O ponto é você se comparar com você. Você superar você, você ser melhor hoje do que você foi ontem. E assim nós vamos crescer para Deus. Amém? Eu quero terminar com a história, porque é disso que essa pregação se trata. De um homem que queria mudar o mundo. Ele queria mudar o mundo, mas ele viu que sozinho ele não poderia. Então ele diminuiu a escala. Ele decidiu mudar o país dele. E daí ele se deu conta, mas o país é muito grande também. Então, vou diminuir a escala, eu vou salvar a minha cidade. Talvez mais fácil. E ainda assim ele falou, não vai dar para salvar a minha cidade. Eu vou salvar meu bairro então. Mas o bairro também é grande, tem muita gente. Então, eu vou mudar eu. E esse foi o primeiro passo, ele mudou ele. E sabe o que aconteceu? Ele viu que mudando ele, peraí, eu posso mudar alguém que está aqui perto de mim também. E essa pessoa mudando, nós juntas podemos mudar o nosso bairro. E mudando o nosso bairro pode mudar a nossa cidade. E a nossa cidade mudando pode mudar o nosso país. E o nosso país mudando, o mundo muda. Sabe qual que é a diferença da história desse homem
para a nossa história como discípulos, nós não queremos mudar o mundo. O mundo não precisa ser mudado de novo. O mundo precisa ser salvo. E se você para pensar, salvar o mundo, saber que Jesus é o Salvador do mundo, é um trabalho muito grande. E se você tenta salvar o mundo através da palavra de Deus, vai parecer impossível. E aí você diminui a escala, meu país, minha cidade, meu bairro, e no final do dia, sempre vai voltar para você. E se você está estudando a Bíblia hoje, por que você não toma essa decisão? Salva você. Salva você hoje. E se você salva você, adivinha o que você pode fazer? Você pode salvar alguém que está do seu lado, ou alguém da sua família, como o Eduardo quer salvar agora também. E salvando você, salvando a sua família, quem sabe, você pode salvar o seu bairro. E salvando o seu bairro, você pode salvar a sua cidade, e o seu país, e o mundo inteiro. Esse é o alvo que nós temos como discípulos. Nós não queremos ser uma igreja de bairro, irmãos. Porque Jesus não é um salvador de um bairro. Não queremos ser uma igreja de uma cidade. Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Porque Jesus não é o salvador de São Paulo só. Não queremos ser uma igreja de um país só. Porque Jesus não é o salvador do Brasil somente. Nós somos uma igreja que acredita no sonho de Deus. Que Jesus é o salvador do mundo. E para Ele seja glória. Amém.